Adoro essa musiquinha. Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E hoje vamos para o nosso programa que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E estamos com o tema da 5ª temporada, que é Fundamentação Antroposófica. Começando agora o episódio 2, o início de tudo. Eu até vou abrir um pouco mais esse PDF, que você já sabe, a gente encontra no nosso site, na descrição do programa. Aqui você tem o acesso direto ao site e também tem na playlist, que também está com o link aqui na descrição do programa, todos os episódios e as 2 partes do episódio 1. O objetivo desse episódio, ele vai ser um episódio, digamos assim, mais falado, porque é complicado, sabe? Porque é lá o início de tudo, é lá no âmago da filosofia. E é assim, precisa de pressupostos e aquelas coisas de filósofo. Mas eu vou tentar simplificar do jeitinho que eu entendo. Então, por isso que eu coloquei tentar apresentar o pensamento-chave da epistemologia antroposófica. E epistemologia, para quem não é da filosofia, para quem não teve acesso a essa informação, ou já nem lembra, porque é coisa que a gente passa por ela, né, é batido, é a paixão do Rudolf Steiner. Ele tinha paixão pela epistemologia, por saber como se conhece o mundo. Coisa da época também que ele vivia. Né? Então, eu peguei até uma definição dicionarística, reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do conhecimento humano, estudo dos postulados, conclusões e métodos dos diferentes ramos do saber científico. Então, a gente tem que entender que naquela virada de século, né, de 1800 para 1900, esse saber científico era, assim, o que se discutia nos bares, onde Rudolf Steiner frequentava. Então, era aquilo que aquelas almas daquele momento queriam, né, pós-iluministas. E ele estava discutindo justamente com a categoria do iluminismo, que veio dizer que o corpo, que os sentimentos, que o espiritual estava fora do conhecimento científico. E ele é aquela figura que diz que o conhecimento científico é permeado por tudo isso que são as subjetividades, né? Porque o conhecimento científico ele quer as objetividades. E o Rudolf Steiner lutava desde quando ele escreveu. Até peguei uns livros que eu tenho dele aqui nessa primeira fase, a começar por Verdade e Ciência, que ele discute de modo muito frágil. Deixa eu ver quantos anos que ele tinha à época. 31 anos, de modo muito frágil, quando foi publicado, ele escreveu antes. Ele dialoga com a questão kantiana, né? Então, o que está em jogo nessa epistemologia goetheana, que é aquilo que Rudolf Steiner viu quando, lidando com a obra de Goethe,
ele encontrou uma epistemologia que diz: o mundo é comigo dentro, como eu gosto de dizer para as minhas alunas e alunos. O mundo é comigo dentro. Então, quer dizer que tudo aquilo que sou eu, que é o ambiente, está junto. Né? A questão da rosa de Goethe, que a gente já comentou em algum dos nossos vídeos aqui. Para conhecer a rosa, não adianta pegar a rosa e colocar na lâmina do laboratório. Para conhecer a rosa, a gente tem que conhecer a rosa no quintal, com suas generalidades e suas qualidades, não é? Muito bem. Tudo muito complexo, é capaz de um filósofo até mexer comigo aqui, dizendo que não é bem assim, e claro que não deve ser, a depender dos pressupostos, a depender da capacidade acadêmica de cada um de discutir esses assuntos. Mas eu estou aqui para mastigar um pouquinho, coisa curta, coisa pouca. Eu até escrevi aqui uma definição, por quê? Porque lá em Descartes e Kant está dizendo assim, em linhas muito gerais, e mais no senso comum do que na filosofia mesmo, que é impossível o ser conhecer o mundo. E o Rudolf Steiner dizia que não, que é possível, em algum lugar que ele vai, a obra dele toda, tentar delinear. E nesse início do início, quando ele está lá folheando, lembra que eu falei que ele foi responsável pela obra do arquivo científico de Goethe e tal? Então, ele descobriu que o modo como Goethe olhava a ciência, a sua observação do fenômeno, tinha esse mundo comigo dentro. E é isso que dá o start para uma epistemologia antroposófica. Então, diz assim o texto que eu trouxe, que vai estar disponível para vocês lá no site. A observação fenomenológica sistematizada por Rudolf Steiner, a partir do conhecimento do conceito de metamorfose de Goethe, é uma metodologia que permite a percepção das forças que atravessam e atuam em determinado acontecimento do ser. Então, quando a gente está estudando a antroposofia, a gente está criando membros sensórios, aparatos, através de pintura, de dança, de euritmia, de atividades de contemplação, observação, intuição. A gente está tentando aprimorar a nossa corporeidade, o nosso espírito, o nosso sentir, o nosso pensar, o nosso querer, para a percepção dessas forças que atravessam os fenômenos. Os exercícios, né? Esses todos que a gente faz, favorecem a plasticidade do pensamento e promovem a ativação do artístico. Porque aí, quando o mundo é comigo dentro, o artístico, o filosófico e o científico, que é o que a minha tese de doutorado, que também está disponível lá no site, diz, ela está junto. A ciência não é separada desses âmbitos. E sua expressão através da observação das dinâmicas que constituem o si e o mundo. A questão inicial, o início de tudo, é a relação do conhecimento entre o si e o mundo. Isso é apaixonante, é discussão até hoje, era vanguarda, continua sendo, e a resposta de Rudolf Steiner a tudo isso, mesmo que, digamos assim, academicamente ainda frágil, mesmo que ele navegou meio que sozinho e fez suas inferências, é ainda atualíssima e nos permite um efeito de sentido, né? Um efeito de sentido, que é aqui, da sua pergunta chave, como se conhece, a sua paixão permite que a gente olhe para o mundo e perceba o mundo com essas forças atuando.
não com as dicotomias que a gente aprende na escola, separar uma coisa da outra, separar as disciplinas, separar a ciência da religião, a ciência da filosofia, a ciência da arte. Permite essa junção de forças que depois, lá longe, que eu trago lá vai dar bem depois, quando tudo isso virar uma metodologia para atuação no mundo real, vai dar naquilo tudo que a gente já conheceu aqui no canal, na euritmia, na medicina, na psicologia, na educação, em todas as agricultura, todas as áreas do conhecimento que a antroposofia inspira. Bem, então, eu já separei uma palavra-chave que é a observação. Diz assim, a partir do pensamento de Goethe, essa observação. Então, como que eu produzo uma corporeidade, uma sensibilidade e um pensamento tão vivo que permite que eu perceba, que eu observe essas forças atuando. Não só aquilo que é tangível, ou aquilo que é sentível, uma subjetividade, digamos, solta, mas que eu consiga perceber essas forças atuando no fenômeno. Esse é o goetheanismo. Através da observação dessas forças, possibilita um pensar vivo, onde não há ideia das partes, mas a possibilidade de penetrar naquilo que mantém a coesão das partes. E a gente sabe, quando tem essa coesão das partes, tem mais do que ela, né? Ou seja, um pensar capaz de reconhecer nas manifestações dos seres vivos e na própria vida que os anima, através do pensar vivo. Goethe penetra na ideia dinâmica do ser vivo. A vida, essência inerente ao ser vivo, passou a ser algo possível a ser encontrado no próprio ser. Então, aí é um recorte que eu trouxe só para quem está trabalhando com isso poder ir norteando, mas eu acho que a frase, a vida, né, é comigo dentro, muda tudo. Muito bem, o caminho de observação fenomenológica sistematizado por Rudolf Steiner a partir de Goethe é uma metodologia para as percepções das forças que atuam em determinado acontecimento ou ser. Nessa maneira de pensar, há o despertar do artístico que nos permite ir além da mera observação estática, tornando-nos capazes de vivenciar o movimento interno. E aí, eu acho que essa é o grande diferencial, que nos permite uma conclusão da intuição, que é aquilo que é meio assim, que é tão negada pela ciência como um método científico. Então, eu peguei umas palavras que estão nesse início: observação, imaginação, fantasia, intuição, representação, todas essas forças da alma, da mente humana, do querer humano, atuam nesse início, né, que Rudolf Steiner tentou sistematizar nos seus 9 primeiros GAs, né, do Arquivo Geral, que vai de verdade e ciência até quando ele começa a namorar com a filosofia mística dos séculos XIII ao XVII. Muito bem, a gente já tem também aqui no canal esses livros todos colocados. Para organizar o nosso estudo, você já sabe, é só acessar aqui no link, deixa eu mudar aqui no link da descrição para o ativismodelicado.arte.br, onde você tem acesso a todas os vídeos e também a todo o acervo que nós temos, as nossas referências, está tudo lá. Então, gente, sigamos juntos, pois assim somos
mais fortes.